pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre cinemática vetorial, mas vamos agora focar na aceleração vetorial média e na aceleração instantânea, sendo que de forma vetorial, né? Então vamos lá. Para a aceleração vetorial média, assim como na velocidade vetorial média a gente partiu da ideia que a velocidade média era ΔS sobre ΔT e depois fez a análise vetorial dela, nós vamos fazer a mesma coisa com a aceleração. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Sendo que a aceleração vetorial, primeiro nós vamos representar por Azinho, tá? Para poder diferenciar. Então, a aceleração vetorial média, ela vai ser ΔV vetorial sobre ΔT, tá? Até aqui tá tudo igual, né? Eu só botei a setinha em cima das letras. Mas tem uma coisa importante. Porque a aceleração média, ela é a velocidade final, V2, menos a velocidade inicial, V1, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Bom, o que acontece com o vetor toda vez que eu coloco um sinal negativo antes dele? Eu não tenho que inverter o sentido dele? Essa é que é a pegadinha, digamos assim, que a maioria dos alunos caem. Eles esquecem, na hora de calcular o ΔV, de inverter o sentido do vetor velocidade 1, ou vetor velocidade inicial, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Eu já peguei um pedacinho aqui de circunferência, né? E tracei aqui a velocidade final e tracei a velocidade inicial. Agora, vamos pensar como seria o ΔV. O ΔV ele é vetorial. Então, não é simplesmente eu pegar os valores, somar ou subtrair. Eu vou ter que representá-lo, tá? Então, vamos representar aqui. O V2, ele não muda, ele continua na mesma direção. O V1, em vez de estar para lá, eu vou botar com sentido para baixo, tá? Para o outro lado. Então, vai ficar da seguinte forma. Então, pessoal, aqui eu peguei o V2, tá? Tá vendo? E coloquei ele aqui, ó. Peguei o V1, que estava inclinadinho para lá, e trouxe ele para cá. Sendo que eu não tenho V1, eu tenho menos V1. Então, a setinha, em vez de estar para cima, eu coloquei para baixo. E quem vai ser o seu ΔV? É do início, do que você começou a escrever, até o final. Então, vai ser esse pedacinho aqui, é o seu ΔV, tá? Então, pessoal, o ideal, né, é que quando você vai escrever esse tipo de atividade, você não olha apenas para o valor de V2 e de V1, igual a gente faz lá em velocidade escalar, em aceleração escalar média. Você vai ter que observar o quê? Qual vai ser a posição. Provavelmente vai dar um triângulo retângulo, né? Você vai ter, tipo aqui, né? Deu um triângulo retângulo, tá? Onde a hipotenusa seria o V1. Mas pode dar outras formas geométricas que você vai ter como meios de calcular, tá ok? Mas tem que fazer essa representação gráfica, porque se for só jogar aqui na fórmula, vai se perder se é para somar, se é para subtrair, se é para tirar Pitágoras, se vai trabalhar com seno, cosseno, tá ok? Então tenham bastante atenção com relação a isso, tá? E quando formos pensar no módulo da aceleração média, tá? Vai ser o módulo de ΔV sobre ΔT, tá ok? Porque a aceleração média, ela vai ter o mesmo sentido e direção do ΔV, tá? Da variação da velocidade vetorial, tá bom? Agora a gente vai fazer um exemplo para poder entender mais ou menos a aplicação dessa atividade. Esse exemplo ele não está no livro de vocês, tirei de um outro local, que eu achei bem interessante. Então, vamos ter atenção aí. Então, vamos lá. A figura abaixo representa as posições ocupadas por um móvel nos instantes 2 segundos e no instante 5 segundos, respectivamente. Sabe-se que no instante 2 segundos sua velocidade é de 20 metros por segundo. Então, eu vou considerar aqui a velocidade inicial, né?
20 metros por segundo. E que no instante 5 segundos é de 30 metros por segundo. Então, no instante V2 vai ser 30 metros por segundo. Só para não esquecer. Bom, pensa comigo sobre o ΔT. Aqui ele não está partindo do 0, ele está partindo do 2 para o 5. O que aconteceu antes e o que pode acontecer depois não nos interessa. Então, seu ΔT vai ser o tempo final menos o inicial. Então, vai ser 5 menos 2, que vai dar 3 segundos, tá? Bom, letra A. Represente o vetor velocidade instantânea nas duas posições. Pessoal, essa representação aqui está dizendo que está no sentido horário, tá ok? Então, ó, tá vindo assim, ó, tá? Pensa na marimba. Rodeia a marimba, rodeia a marimba, rodeia a marimba. Quando chegou aqui, o que que acontece? Eu solto a marimba. Para onde ela vai? Para cima, tá? Então, vai ficar assim. Pronto, aqui está o vetor velocidade V1, tá? Ou VA, vocês é que sabem como vão chamar. Agora, continuei rodando a marimba, soltei a marimba. Quando chegou no B. Chegou aqui no B, vou soltar. Ela vai para onde? Vai para lá, correto? Então, vai ficar assim. Prontinho. Respondida a letra A. Aqui está o V1, né? Ou VA. E aqui está o V2, ou VB, tá? Então, lembra da marimba. Rodei. A partir daquele ponto onde eu solto, ele segue uma reta. Rodei. A partir daquele ponto onde eu solto, segue uma reta. Tranquilo? Agora, vamos para a letra B. Determine o módulo da aceleração vetorial média entre os dois instantes. Bom, o módulo da aceleração vetorial média vai ser o quê? O módulo de ΔV sobre quem? ΔT, né? Mas foi como eu disse, eu posso simplesmente atribuir os valores aqui? Não, não posso porque eu estou falando de vetores. Então, eu vou pegar o vetor V1 e vou pegar o vetor V2 e vou ver qual que é a diferença entre eles, né? Lembrando que eu começo pelo final menos o inicial. Então, vou representar o V2 para lá, né? E aqui nessa extremidade eu vou representar menos o V1. Menos o V1 quer dizer que se ele está para cima, ele vai passar a ficar para baixo. Tá ok? Prontinho, estão aqui representados. Observe que eles são perpendiculares entre si, né? Então, o ΔV não é quando eu ligo o início de tudo ao final de tudo. Então, na verdade, vai ser o quê? A hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Aqui está. Então, vou calcular o ΔV separado, tá? Porque vai ser uma continha chatinha, já que é 20 e 30. Então, vai ficar ΔV ao quadrado é igual a V2 ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais V1 ao quadrado. Nem precisa desse módulo aqui, porque como é o quadrado, né? Vai ser positivo de qualquer forma. Então, vai ficar 30 ao quadrado, que vai dar 900, mais 20 ao quadrado, que dá 400. Então, o ΔV é igual a 1.300. Então, esqueci do quadrado aqui, hein, pessoal? Não façam isso, hein? O módulo de ΔV vai ser a raiz quadrada de 1.300. Bom, 1.300, na verdade, eu posso escrever como 13 vezes 10 ao quadrado. Então, ficaria 13 vezes 10 ao quadrado. Eu posso tirar o 10 ao quadrado daqui de dentro, né? Corto esse quadrado com o quadrado da raiz. Então, fica ΔV vetorial igual a 10 raiz de 13, tá?
metros por segundo. Então, voltando lá para a nossa continha, porque aqui eu só descobri o ΔV. Então, vamos voltar para a nossa continha, né? Vai ficar a aceleração média, vetorial média, igual a 10 raiz de 13, dividido pelo tempo, que é... Qual é o tempo mesmo? 3, né? Dividido por 3, tá ok? Metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Então, pessoal, deu um número esquisitinho. Quem me conhece sabe que isso é normal, tá? Nem sempre vai dar um número certinho, que você vai dividir, que você vai resolver. Então, por isso que eu resolvi escolher esse exemplo. Além de trabalhar bem essa parte da matéria, ainda trabalha com valores que vocês falam assim, ai meu Deus, estou fazendo errado. Não, números estranhos, digamos assim, eles existem, tá bom? Então, vamos continuar a matéria. Bom, agora nós vamos falar sobre a aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial instantânea, ela, na verdade, ela é composta de 2 tipos de aceleração. É como se ela fosse a resultante, não. Ela é a resultante de 2 acelerações, tá? Que vai ser a aceleração tangencial, tá? Que ela vai ser tangente à trajetória, e a aceleração que? Centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que puxa para o centro. Então, por isso que aqui eu coloquei apenas movimentos circulares. Porque se for um movimento retilíneo, né, eu não vou ter aceleração centrípeta, porque não tem nada me puxando para o centro. Por isso que eu descrevo uma reta, tá? Então, a aceleração centrípeta é aquela que puxa para o centro e ela só ocorre em movimentos o quê? Circulares, tá ok? Então, vamos lá. A aceleração tangencial, ela vai ser o quê? Tangente à trajetória. Ela vai ter o mesmo comportamento da velocidade instantânea. Ela é representada da mesma forma, tá ok? Então, se eu estou rodando a marimba, né? Chegou nesse ponto aqui, eu solto a marimba. Ela vai para onde? Vai para cá, tá? Bom, e a aceleração? Aqui está representada a tangencial, tá? Daquele esqueminha da marimba. A centrípeta, ela sempre vai puxar para o centro, então ela vai estar aqui em cima, tá ok? Prontinho, tá aqui representada a aceleração centrípeta, tá? Bom, e eu falei para vocês que a aceleração vetorial instantânea, ela é uma resultante. Então, na verdade, eu vou ter que fazer a soma desses 2 vetores aí, tá? Sendo que a soma desses 2 vetores, como eles estão com as setinhas para fora, eu não posso simplesmente uni-los assim, né? Eu tenho que fazer a regra do paralelogramo. Então, vou traçar esse vetor aqui de forma tracejada e vou pegar esse vetor aqui e traçar do lado de cá de forma tracejada, né? Então, o encontro deles vai ser a minha aceleração resultante. Aqui. Peço desculpas pelo desenho, porque não sou muito boa desenhando, né? Mas deu para entender que eu tracejei aqui, tracejei esse vetor aqui e uni as extremidades, tá ok? Então, essa é a sua resultante, tá? Então, quer dizer que isso para um movimento acelerado, tá? Bom, então quer dizer que a aceleração resultante vai ser a soma vetorial, tá? Da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Soma vetorial, tá? Esquece esse tracinho que eu escrevi aí. Então, por favor, não cometam o erro de pegar o valor da tangencial e somar com a centrípeta sem levar em consideração, por exemplo, nesse caso aqui, eu teria que resolver por Pitágoras, né? Já que eu refleti esse vetor aqui, esse cara aqui tem o tamanho desse, então teria o valor desse. E a resultante seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Bom, o que é importante destacar também? Que a aceleração tangencial, tá? Ela tem o mesmo
Tá vendo que ela se comporta como um movimento retilíneo? É porque ela vai ter o mesmo valor em módulo que a aceleração de um movimento retilíneo, né? Que o alfa lá do movimento retilíneo. Então, a aceleração tangencial, o módulo dela, é igual ao módulo do alfa, tá? De um movimento retilíneo. Bom, e a aceleração centrípeta, a gente tem uma formulinha para calculá-la. A aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Essa é a fórmula para você calcular. Vamos considerar agora para o movimento retardado. Bom, pensem comigo, se a aceleração centrípeta ela puxa para o centro, o movimento ser retardado vai fazer alguma diferença? Não, porque ela vai continuar puxando para o centro, então ela vai estar para cá, né? Agora, pensa na aceleração tangencial. Ela segue o sentido do movimento, correto? Sendo que o movimento, se ele é retardado, né? Então é porque ele está desacelerando, ou seja, é porque está indo contra o movimento, tá? Por isso que no movimento retardado, a aceleração tangencial, em vez dela ter esse movimento para cima, tá? Vai ter a mesma direção, mas sentido contrário, ela vai estar para baixo. E a resultante, né? Ela vai ter aqui o mesmo comportamento, né? Tô querendo dizer com relação aos extremos estarem para fora, a regra do paralelogramo, né? Traceja aqui, e a resultante ela vai estar para cá, tá? Prontinho. Aqui está a sua aceleração resultante, tá ok? Então, tenha atenção se o movimento vai ser acelerado ou retardado, mais por uma representação gráfica do que pelas contas, porque a conta em si, a tangencial também vai ter o valor do movimento retilíneo, né, da aceleração do movimento retilíneo, e a centrípeta continua sendo velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, é mais uma questão gráfica mesmo, tá, na hora da representação. Então, pessoal, vou encerrar minha aula por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Qualquer dúvida é só chamar. Não esquecem aí de curtir mais essa aula aí, tá bom? Um beijão, até a próxima.